O vídeo de hoje é a parte 2 de como criar uma agenda automática utilizando o Canva e uma planilha de Excel. Já tem vídeo aqui no meu canal onde eu explico como montar essa planilha de Excel que a gente vai utilizar para criar a nossa agenda automática no Canva. Para a gente fazer a nossa agenda, a primeira coisa é configurar a página no tamanho que a gente quer na hora de fazer a impressão. Eu costumo utilizar para as minhas agendas o tamanho A5, que é a metade do tamanho A4, que é aquela folha padrão de impressão. Essa daqui é a folha, ó, do mês de janeiro, que já está prontinha. Eu utilizo caderno inteligente, por isso que o corte é esse cogumelo, mas é a metade de uma folha A4, ó. A primeira coisa a fazer é a gente determinar qual que é o tamanho da nossa página. Se a gente digitar aqui A5, provavelmente já vai aparecer o tamanho, ó, em paisagem, que seria deitado, ou vertical, que é o mais comum para as agendas. O que a gente precisa fazer, então? Definir como que a gente quer a nossa agenda para a gente pensar onde que a gente vai colocar os elementos para depois a gente gerar a página automática. Para a gente conseguir fazer automática, a parte que vai ser substituída automaticamente pelo Canva na hora dele gerar as páginas tem que estar em texto. Então, eu não posso colocar um elemento, eu tenho que colocar escrito, né? Uma letra escrita, assim, ó. Então, eu tenho que selecionar qual que é o padrão de letra que eu quero, para depois o Canva substituir o que está escrito, utilizando a mesma formatação que eu determinei. O meu design está assim. Como ele é um design muito pesado, cheio de elementos, eu não consigo gerar a minha agenda de janeiro até dezembro no mesmo projeto do Canva. Eu tive que fazer mês a mês, inclusive porque eu inseri um calendáriozinho automático em cada um dos dias, porque eu utilizo o caderno inteligente, então eu tiro a página, trabalho na página e depois eu coloco de volta a página na minha agenda. Acabei de mostrar o furo cogumelo, que permite a gente tirar. Esse daqui é o teste que eu acabei de imprimir. Eu ia mostrar o de janeiro mesmo, mas eu acabei de derrubar meu chimarrão em cima da página que eu tava trabalhando. Então não vai dar pra mostrar. Aqui tá meu mate todo derrubado. Derrubei em cima da agenda. Mas enfim, pelo menos não foi em cima do computador. Vamos lá. Como que a gente tem que fazer, então? Definir onde que vão estar os elementos e se atentar para essa formatação do design, porque o Canva vai gerar as páginas exatamente como a gente criou. Aqui vai ser o dia, aqui vai ser o mês, aqui vai ser o dia da semana e aqui vai ser o ano. Esses aqui são os elementos que ele vai substituir a partir da planilha que a gente vai colocar. E por que eu escrevi 99 de dezembro? Porque a gente precisa se atentar para o tamanho do espaço que o Canva vai ter para escrever o número. Então, por exemplo, o número 99 é o que ocupa mais espaço no design. Se eu tivesse criado o meu modelo com o número 11, por exemplo, e ter deixado ele bem ajustadinho assim, quando o Canva fosse criar uma outra página, digamos o dia 29 de janeiro, olha o que poderia acontecer com o meu design, ó, 29. Ia acontecer isso, ele ia ficar desformatado. Então, a gente precisa prestar atenção no espaço que a gente vai deixar para o Canva criar a agenda para nós. Vou voltar no meu design. Eu recomendo que a gente faça o padrão utilizando o número 99 e ainda deixando uma margem para o Canva ter como fazer a formatação de todos os números do mês. Recomendo utilizar no padrão o mês de dezembro, que é um dos mais longos, e ainda deixar um espacinho, e dias da semana que também sejam mais longos para a gente fazer a formatação. E outra coisa é prestar atenção no alinhamento. Esse daqui, por exemplo, está alinhado, centralizado com o ano aqui embaixo. Isso quer dizer que quando o Canva for gerar as páginas, ele vai começar a escrever do meio para as pontas. Então, a parte do design é o que mais demora para a gente fazer. Esse design que eu criei foi pensando no meu dia a dia. Eu trabalho administrativamente, então eu participo de reuniões, eu tenho tarefas para entregar. Eu gosto de trabalhar com a página, tirando a página da agenda, então eu gosto de ter um calendáriozinho para eu me guiar, porque às vezes eu atendo um telefone, alguém quer agendar uma reunião, eu já sei mais ou menos qual é o dia da semana, também já sei algumas coisas de cabeça, os dias que eu tenho reunião ou não, então eu gosto de ter o calendáriozinho. Aqui na parte das anotações gerais, é para eu fazer alguma anotação, algum andamento que eu precise dar.
controle dos aniversários, aqui das tarefas, eu marco as mais importantes, geralmente a mais importante é aqui no 1, que é a primeira que eu tenho que fazer no dia, vou dando checkzinho. E essa parte de baixo aqui dos lembretes eu utilizo para controlar eventos ou tarefas, atividades da agenda da minha filha, que é para eu não esquecer, por exemplo, quando é dia do cabelo maluco, ou quando não tem aula na escola, ou quando tem algum tema especial, alguma coisa, eu anoto aqui, porque daí eu não misturo com essa parte, daí eu sei que se tem alguma coisa escrita aqui, eu preciso prestar atenção. A gente vai ter que fazer a página 1 e a página 2, porque a página 1 tem uma formatação específica e a página 2 tem outra. Quando a gente for imprimir a nossa agenda, a gente vai furar desse lado aqui do papel. Então, na parte da frente, a margem ela tem que estar um pouquinho mais para a direita, porque aqui vai ter um furo. E no verso da página, o furo vai estar desse lado. Então, a gente precisa colocar mais para cá os elementos para a gente ter espaço desse lado aqui. E como que a gente vai fazer, de fato, para conseguir gerar automaticamente? A gente vai precisar dos arquivos em Excel, que já tem vídeo aqui, vou deixar o link. E o Canva, ele vai gerar um novo projeto, ele não vai inserir páginas nesse modelo. A gente vai usar esse modelo para criar arquivos em lote. A gente tem que localizar aqui no Canva esse íconezinho aqui, ó, criar em lote. O meu já está aparecendo aqui porque eu já criei várias vezes e ele já percebeu que eu estou utilizando. Mas caso ele não esteja aparecendo aqui, a gente tem que clicar em Apps e localizar ele aqui. Ó, criar em lote, tá aqui ele. Então, a gente vai clicar aqui, criar em lote, e a gente vai fazer o upload dos dados. A gente vai colocar a planilha em Excel que a gente já criou. Aí, a gente vai selecionar, ó, vou fazer o mês de janeiro. Aí, a gente vai ter que localizar no nosso computador onde é que estão essas planilhas. Ó, vou fazer o mês de janeiro. Abrir. O Canva leu aquela planilha que a gente fez. Aí a gente clica em continuar. E aqui a gente vai ter que vincular os dados. O meu já está vinculado porque eu já estava usando o arquivo, mas olha como é que vocês vão fazer. Aqui ele está mostrando exatamente o texto das colunas lá da minha planilha, né? E aí a gente vai ter que clicar no elemento e clicar em conectar dados. Quando a gente clicar aqui em conectar dados, ele vai mostrar uma miniatura ali das colunas lá da planilha. E a gente vai ter que dizer o que a gente precisa vincular. Então, eu tô na página 1. Esse daqui é o dia da primeira página, que lá na minha planilha é dia, frente, ímpar. Então, vou selecionar ele aqui, dia, frente, ímpar. O mês, eu vou vincular também. Era mês, frente e verso. Eu vou colocar a mesma referência na frente e no verso. E aqui, dia da semana, conectar dados, semana, frente. E eu vou fazer a mesma coisa lá no verso, ó. Conectar dados, dia, verso, par, mês, conectar dados, mês, frente e verso, e dia da semana, semana, verso. Estão todos conectados. Agora que eu conectei, eu vou clicar em continuar. O Canva vai me dar uma prévia do que ele vai fazer, ó, janeiro, 1, 2, quinta-feira. E aí eu vou clicar em gerar 16 designs. Não apareceu ali para vocês, ó, aqui, ó. Um design criado, ver projeto. Aí eu vou clicar. Olhem só como é que ele gerou. Gerou certinho, ó, 1º de janeiro, quinta-feira. 2 de janeiro, sexta-feira. Etc, etc, etc. Claro, esse meu aqui, ó, saiu errado parte do calendário porque eu não tinha atualizado. Eu já tinha feito todos os meses da minha agenda e provavelmente esse calendáriozinho se refere a dezembro, que foi o último mês que eu fiz. Mas vocês provavelmente não vão querer colocar esse calendário, né, na agenda de vocês. Então, vocês vão ignorar essa parte, vão colocar algum outro elemento aqui e vai ficar tudo certinho. Se o modelo de agenda que vocês criarem não tiver muitos elementos, vocês vão conseguir gerar a agenda de janeiro até dezembro, selecionando o arquivo que é de janeiro até dezembro, e vão conseguir fazer isso no mesmo projeto no Canva. Mas se vocês fizerem como eu, colocar muitos elementos, vocês não vão conseguir fazer, vão ter que gerar mês a mês como eu fiz agora. Eu gerei só o mês de janeiro
E como foi só um teste, tá errado aqui esse calendário. Mas é só para mostrar para vocês como que é. Eu vou abrir a planilha completa do calendário para mostrar um detalhezinho aqui para vocês. Olhem só. Esse é o calendário de 2026 que eu criei junto com vocês, inclusive, no vídeo anterior. E eu vou mostrar para vocês um detalhezinho. Eu queria que cada mês da minha agenda começasse na frente de uma página. Ou seja, ao terminar o mês de janeiro, eu não queria que fevereiro começasse no verso de janeiro. Eu queria que fevereiro começasse na frente de uma página. Na planilha em Excel, eu criei apenas uma coluna para o mês, porque eu queria fazer exatamente desse jeito que eu disse para vocês. Se fosse o caso de ter que começar fevereiro no verso de janeiro, eu teria que ter 2 colunas aqui. Então, o que aconteceu para o mês de janeiro? Terminou aqui no dia 31, na frente de uma página. E o verso, que seria fevereiro, eu não queria que começasse em fevereiro, então ficou em branco. Quando a gente gera o arquivo, ele acaba gerando uma página em branco, sem dado de número nenhum, ele só puxa o mesmo formato e não fica com nenhum número, vou mostrar para vocês. Ó, janeiro, vamos lá até o final, vocês vão ver que vai ter aquela página ali que tá marcadinha em amarelo na minha planilha. 31 de janeiro é o último dia, e aí ele gerou essa página sem nenhum dado. Por quê? Porque lá na minha planilha não tem nada, ó. Não tem número aqui. Então, ele gerou em branco. E o que eu preciso fazer? Eu preciso apagar essa página e, se eu não quiser que o verso dessa página, lá na minha agenda, fique completamente em branco, eu posso inserir uma página de anotações ou lembretes, por exemplo, que foi o que eu fiz na minha agenda de 2026, porque eu não queria que fevereiro começasse no verso de janeiro. Então, a gente pode inserir aqui um título, escrever anotações, colocar aqui, mudar a fonte, fazer do jeito que quer, posso colocar a mesma fonte, ó. Essa fonte aqui, reduzir um pouquinho, aí eu vejo como é que fica uma formatação legal. Posso colocar uma borda aqui na volta, que foi o que eu fiz na minha, né? Vou mostrar o PDF da minha agenda para vocês. Vou lá no finalzinho de janeiro, vamos ver. Janeiro 31 é um sábado e o verso eu coloquei esse daqui, ó, anotações, porque eu não queria que fevereiro começasse aqui. E aí fevereiro começou na frente da próxima página. E fevereiro, como ele termina num dia par, 28, não tem essa página de anotações, porque terminou aqui, ó, no verso dessa página aqui. Isso quer dizer que março já começou na próxima, março. Março tem 31 dias, então a última página é de anotações, ó. Isso que a gente precisa cuidar quando a gente estiver gerando o nosso miolo de agenda utilizando essa planilha de Excel aqui. Vai gerar uma página com algum conteúdo, mas sem o dia, então a gente tem que excluir. A gente tem que cuidar todos os meses que terminam em números ímpares para poder excluir essa página aqui. Vamos fazer outro, vou fazer bem certinho agora. Eu vou ajustar aqui o calendário, ó. A gente vai aqui em Calendar Builder. Vou marcar que esse é de fevereiro, vou fazer o mês de fevereiro. Fevereiro de 2026, vou atualizar o calendário, ó, vai começar num domingo. Fevereiro de 2026, atualizar o calendário. Vai começar num domingo. Agora eu vou gerar o de fevereiro. Então, vou lá, criar em lote, fazer upload de dados, vou selecionar o mês de fevereiro, continuar, ele já vai estar selecionado, porque eu já fiz o de janeiro, continuar, ele vai me dar uma prévia, e eu vou gerar. Ele vai gerar mais um lote referente a fevereiro, ó. Ver design, ó, um design criado, salvo em projetos, ver design. Aqui está o lote de fevereiro, esse tá certinho porque eu ajustei o calendário antes, né? Então, esse tá bem certinho, foi bem assim que eu gerei o meu. E esse eu não preciso inserir uma página de anotações no final, porque ele termina em número par. 1º de fevereiro, domingo, compromissos, tarefas, aniversários, anotações, calendário, lembretes. A gente pode ir alterando o nome do projeto do Canva nessa parte aqui, para depois, quando a gente for fazer o download dos arquivos, ficar mais fácil.
no caso de quem for gerar mês a mês, né? Quem conseguir gerar o arquivo da agenda num mesmo projeto, não vai precisar fazer todo esse controle, né? Mas como o meu projeto tem muitos elementos, eu tive que fazer assim. Então, a gente pode alterar, colocar o nome aqui, ó, 02 fevereiro. Vou botar aqui teste, para depois eu excluir. Agenda 2026. E esse daqui, que é o de janeiro, acho que não tá pegando ali. Esse aqui, que é o de janeiro, que eu gerei antes. Eu vou alterar também, ó. 01 Jan, teste, agenda 2026. É assim que a gente cria agenda automaticamente utilizando o Canva. Creio que só no Canva pago a gente consiga fazer isso. Acho que não tem criar em lote no Canva gratuito. Mas para quem utiliza bastante o Canva, já assina o Canva, é bem legal porque a gente consegue personalizar o miolo da nossa agenda. Eu fiz uma que me atende integralmente nas minhas necessidades do dia a dia, então eu gosto muito de utilizar o Canva para criar os meus designs. Quem quiser adquirir esse miolo de agenda prontinho de janeiro até dezembro, pode adquirir por meio do link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham se inspirado e se inscrevam no canal, deixa o like aí. Até mais!